Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um encontro com o Nelson Tavares. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês reunidos de 15 em 15 dias na TV e Rádio Chico Xavier, que possamos hoje discutir, trazer um pouco mais de reflexão, um pouco mais de pensamento. A ideia é sempre a gente, através do conhecimento, da reflexão, do raciocínio, nos encontrar. Essa é a proposta do encontro com o Nelson Tavares. A vida pode ser mais feliz, pode ter menos dor e principalmente menos sofrimento, tá? Apesar de um vale sombra de lágrimas, podemos ser felizes dentro do possível também. Tá bom, gente? Tema de hoje, a gente vai falar sobre... O tema de hoje a gente vai falar sobre não. O tema de hoje é: que mundo é esse? Interrogação. A gente vai falar um pouco sobre alguns temas relevantes que são categorias de mundos. Vamos falar sobre evolução dos mundos. Vamos falar sobre a evolução do espírito ou a nossa evolução. Vamos falar sobre apego. Vamos falar sobre morte. Vamos falar sobre as misérias humanas, sobre os conflitos. Bastante coisa que a gente vai falar. A gente vai falar sobre esse planeta Terra, sobre esse mundo que nós habitamos nesse instante. Como sempre, esqueci de falar, relembrando, TV e Rádio Chico Xavier, estamos aqui às quintas-feiras, 19 horas, de 2 em 2 semanas, e convido a todos também a me seguirem nas minhas mídias sociais. Esse encontro e outros estão aí numa playlist na TV e Rádio Chico Xavier e também nas minhas mídias. Voltando ao tema, que mundo é esse? Eu respondo para vocês, é o mundo que nós precisamos, tá bom? Sei que é duro e muita gente não gosta de escutar isso, fala, Não, eu caí da cegonha, dei azar de parar aqui, não é bem assim, eu já estou numa outra esfera, eu não precisava mais estar aqui. Será? Interrogação. Será que é por aí? É aquela frasezinha que o pessoal gosta muito de falar assim, ó, para o mundo que eu quero descer. Eu pergunto o seguinte, vai descer para onde? Vai descer de um vagão e vai entrar no próximo, porque esse mundo aqui é o que a gente precisa, tá bom, pessoal? É um pouco disso que a gente vai falar aqui. Vou falar muito sobre conflitos e misérias humanas, um pedido de uma seguidora, em especial, que queria um pouco dessa reflexão em torno desse tema. Também vou falar um pouco sobre isso, sobre o acaso. Será que o acaso existe ou não? Nesse mundo, os desastres, os conflitos, as guerras, os terrorismos, os atentados, as violências. Mas a ideia, pessoal, não é ficar falando só de coisa ruim, tá? Porque para falar de coisa ruim, a gente não precisa conectar aqui num canal espírita com uma reflexão espírita. É só ligar a televisão para escutar coisa ruim. Claro que a gente vai tentar pontuar aqui fatos importantes. Ninguém quer viver em mundo de ilusão, passando pano, achando que está vivendo na Disneylândia, no mundo das maravilhas, porque não está. Mas a busca é a gente tentar entender, reflexionar e ver aonde nós nos posicionamos nesse mundo, nessa encarnação, frente a esses conflitos, frente a tudo isso que está no nosso entorno, tá bom? Então vamos lá. Chega de delongas, vamos começar. Vamos fazer primeiro a nossa oração. Convido a todos, quem quiser, como de costume, a fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente, por tudo. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, pelo seu amor incondicional por nós, pela sua luz. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que sempre se faz presente conosco em momentos como esse, que buscamos o conhecimento, a luz e o amor através dos ensinamentos de Jesus. E assim pedimos humildemente autorização para dar início a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Então, primeiro, vamos entender aqui, eu quis separar essa questão dos mundos, porque existem duas evoluções, tá? Vamos entender que existe a evolução do mundo e existe a evolução dos espíritos. Nós, espíritos, hoje encarnados, somos espíritos no momento, na carne.
Já vivemos outras experiências antes e iremos viver novas experiências no futuro, em diferentes mundos. Vamos passando por diferentes mundos. Conforme a nossa evolução, a gente vai, digamos assim, pulando de degrau em degrau, de mundo em mundo, no sentido da evolução, e os mundos também evoluem por conta própria, independente da nossa evolução ou não. Tá? Mais ou menos o que a gente vai falar, mas vamos começar falando que está lá no Evangelho, tá, gente? Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser essa referência, fala um pouco da evolução dos mundos, tá? Dos diferentes mundos que existem. Lembrando, há muitas moradas na casa do Pai. Quando eu falo muitas, bota muitas nisso aí. É até interessante porque muitos de nós, provavelmente a grande maioria que está assistindo esse vídeo, lembra lá da escola, quando tinha o sistema solar, os planetinhas que giravam em torno do Sol. E passado algum tempo, hoje em dia, a ciência já encontrou uma nova perspectiva, um novo posicionamento frente a essa constelação. Quando eles chegaram à conclusão, através da ciência evoluindo, da tecnologia e novos aparelhos de medição, enfim, não sei dizer aqui o termo técnico exato, mas perceberam que existem infinitas, eu não vou dizer infinitas, existem constelações, existem tamanhas constelações, tantas constelações que não conseguem mais mensurar quantas constelações existem e assim quantos planetas existem e quantas moradas do Pai existem. Lembrando que sempre o homem tenta buscar a vida nessa condição física que conhecemos. Esse é o paradigma, essa é a busca, sempre tentando encontrar a presença da água e da atmosfera e temperaturas para justificar a possibilidade da vida ou não. Ponto. E aí a doutrina espírita nos traz uma reflexão muito interessante que vem de encontro com a ciência e com essa evolução que a ciência vem adquirindo também. Lembrando algo que é muito importante, gente. Kardec sempre falava isso, às vezes a gente esquece. Olha só, se houver alguma dúvida entre o que a doutrina nos fala e a ciência, fiquemos com a ciência, tá bom? Vamos repetir. Fatos, o que a ciência nos traz, o que é provado, o que é comprovado. Claro que até hoje tudo vem batendo e assim será. Ponto. Podemos estar errados, mas está muito longe disso. Pelo contrário, o que acontece é que fatos que a doutrina espírita vem já adiantando, vem se comprovando através dos anos, onde a ciência vem ali corroborando aquele conhecimento que a doutrina já nos traz. A doutrina espírita não é para a gente ser adivinhos e querer saber o dia de amanhã, como é que vai ser. É só trazer todo esse englobamento da perspectiva científica, filosófica e moral, religiosa no caso, complementando essa tríade, esse triângulo, todos esses lados para esse entendimento mais amplo do nosso eu. O que isso quer dizer, Nelson? O que a gente está fazendo aqui? Resumindo, é isso. Para que eu preciso encarnar nesse planeta Terra? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que o mundo é assim? E como é que é os outros mundos? Então a gente consegue entender essa complexidade de uma maneira mais ampla, tentando simplificar. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer um pouco aqui também. Vamos seguindo, porque tem muito o que falar, eu estou aqui divagando um pouco, estou me perdendo. Então a gente está falando sobre as diferentes categorias de mundos, né? Que a gente tem, olha só, já me perdi aqui, não, já me encontrei. A gente tem essas diferenças de mundos e o que diferencia esses mundos é o aspecto físico e moral, mais ou menos adiantados. O que isso quer dizer? Que nós temos mundos mais avançados e menos avançados. E outros também, como o planeta Terra, na mesma categoria. Fazendo uma analogia aqui, gente, só para entender, é o seguinte: existem tantos mundos, tantos planetas por aí, que nós hoje, a ciência, já nos diz que não temos condições nem de mensurar, que é mais ou menos assim. Vamos imaginar
um condomínio daqueles enormes que tem 20, 30 andares e 7, 10 apartamentos por andar. E aí a gente vem, e muita gente acredita nisso e diz assim, não, só existe vida lá no prédio número 47, no 17º andar, apartamento número 4. É isso o planeta Terra. O planeta Terra é só um planeta com vida. Também existem outros planetas com outras formas de vida mais ou menos depuradas, de acordo com esse processo de evolução dos mundos e suas categorias. E que categorias são essas, Nelson? Vamos lá para as categorias. Temos os mundos primitivos, onde são as primeiras encarnações. Nós todos já passamos por esses mundos primitivos, ok? Inclusive a Terra já foi um mundo primitivo. A Terra não é mais um mundo primitivo. Depois temos os mundos de provas e expiações, onde há o predomínio do mal. Será que vocês bate alguma coisa aí? A ficha cai de alguma forma? Predomínio do mal, mundos de prova e expiação. Planeta Terra, mundo de prova e expiação, predomínio do mal. Outra categoria, na evolução, tá, gente? Primeiro, mundos primitivos. Segundo, prova e expiação. Terceiro, mundos de regeneração. Então, ainda existe mais maldade do que bondade. Desculpa, gente. Ainda há maldade, estou falando besteira, ainda há maldade, mas não é a maioria, como no mundo de prova e expiação. Depois a gente tem os mundos ditosos, que é uma outra categoria acima, né? Categoria, digamos assim, número 4, onde o bem predomina. E, por último, nós temos os mundos celestes ou divinos, aonde se encontram os espíritos de luz, espíritos perfeitos, onde só existe o bem, só existe o amor, e é algo até difícil da gente compreender momentaneamente, que são esses mundos superiores. Os mundos inferiores, no caso, vamos lá para os mundos inferiores. A característica dos mundos inferiores é o predomínio da matéria, o predomínio das paixões, sem moralidade nenhuma ou muito pouca moralidade ainda. Então a gente tem os mundos inferiores, tem os mundos superiores e tem os mundos intermediários, que tem o bem e o mal, mais ou menos. De novo, voltamos aqui aos intermediários. Planeta Terra tem muita maldade, mas tem coisa boa também. Vocês conseguem enxergar coisa boa nesse mundo? Ou não? Ou só coisa ruim? Porque se a gente ligar a televisão, numa primeira leitura rápida, superficial, a gente só vê coisa ruim. E por que só vê coisa ruim? Será que só vê coisa ruim porque os jornalistas, a edição da TV, aquele canal só quer mostrar coisa ruim? Pessoal, vamos entender o seguinte, a TV mostra aquilo que nós consumimos. Então, nós consumimos coisa ruim. O que nos atrai de alguma forma é mais coisa ruim do que coisa boa, porque isso tem tudo a ver com a nossa vibração. Vou dar um exemplo aqui muito superficial, também muito banal, tá, gente? Isso é muito mais profundo para a gente pensar e refletir sobre isso. Tem a ver com instinto de defesa, isso vai em outra esfera, mas vamos lá. Só para a gente refletir aqui. Vamos dizer que tem uma cena lindíssima de uma criança ajudando um velhinho a atravessar uma rua, numa esquina movimentada, aí de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Talvez uma ou duas pessoas, 3 pessoas, vamos dizer assim, vão estar ali reparando naquele momento e vão até se emocionar. Talvez um vai pegar um celular e vai filmar e falar, nossa, que bonito, olha que pureza, a criança ajudando o velhinho com dificuldade de atravessar a rua. Ponto. Vamos imaginar agora a mesma cena, só que a criança está ajudando o velhinho a atravessar a rua, só que vem um carro e fura o sinal e atropela a criança e o velhinho.
eu tenho certeza absoluta que vai ter 50, 100 câmeras levantadas. Desculpa, gente, bati aqui. Vão ter 50, 100 câmeras levantadas para filmar o velhinho, para filmar a criança, para filmar talvez o motorista que parou mais à frente, de repente vão tirar o motorista e querer linchar ele, e todo mundo filmando aquilo, e aquilo vai viralizar provavelmente. Porque normalmente nós consumimos a desgraça, o que é ruim, a violência, a tristeza. Infelizmente, mas essa é a realidade. Então, o que eu quero trazer com isso? Que existe uma percepção, muitas vezes, que a Terra piorou, que as coisas vêm piorando. Mas não é bem por aí. O que acontece é que hoje a gente tem mais acesso à informação. Então, antigamente, talvez tinha um atentado terrorista, vamos dizer assim, num país árabe, e como a informação era lenta, isso chegava talvez meses depois no outro lado do mundo. Hoje em dia chega em segundos. Tem uma câmera apontada, como a história do velhinho que eu disse, e que viraliza. E o que viraliza é o que chama atenção. E o que chama atenção é o que já funciona há muito tempo, que é quando a gente liga a televisão. O que passa? Desgraça, porque é o que a gente consome. Será que dá para entender isso? O que vai viralizar, o que a mídia vai passar, o hashtag que vai subir, vai bombar e vai virar meme, é mais a coisa ruim do que a coisa boa, porque isso fala um pouco de nós, quem nós somos ainda nesse mundo de prova e expiação, de dores e lamentações. Hospital e cadeia, característica desse mundo. O que tem no hospital? Doente, cadeia. O que tem na cadeia? Delinquente. Sabe quem são esses? Eu, você, somos nós, que estamos vibrando ainda nesse planeta. De alguma forma a gente está aqui, não é por acaso, temos que aprender algo que a gente ainda não aprendeu. Se você acha que você já aprendeu, eu vou te dizer uma coisa, você está enganado, sabe por quê? Porque senão você já teria desencarnado e estava encarnado em outro lugar. Simples assim. Simples assim. Tem alguma coisa para você aprender aí. E eu também. Todos nós. Tá? Então eu queria trazer só essa reflexão também, porque existe essa impressão muitas vezes que o mundo está piorando. Claro que em pequenos núcleos, se a gente fizer uma comparação às vezes com 20, 30, 50 anos atrás, a coisa vai piorar de um lado e vai melhorar do outro, mas num todo, enquanto mundo, existe evolução, porque a vida nas nossas outras encarnações era bem pior, tá, gente? Pega um pouco de história aí que a gente vai ver. Não precisa nem ir para a época do Cristo, onde se apedrejava o pessoal na rua, ou arrancava a cabeça, ou queimava na fogueira, ou jogava para os leões. Tá? Vamos só entender um pouquinho como é que a evolução vem acontecendo. É questão de ponto de vista. Se a gente focar só no negativo, a gente só vai ver o negativo. Se a gente entender de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que sim, também existem, a evolução também está acontecendo. Tá legal? Então a gente fala um pouco sobre mundo, tá? E eu quero falar aqui da questão da nossa evolução, ou da evolução do espírito. Qual é a evolução do espírito? Do instinto ao sentimento, da paixão ao amor, da ignorância à sabedoria, ao intelecto, ao conhecimento. A gente passa por todas essas categorias, tá? A gente vai encarnar em um mundo primitivo, quando a gente está vibrando no primitivo e precisa adquirir tais experiências. A gente encarna no mundo de prova e expiação quando a gente está equivalendo, de alguma forma, vibrando naquele mundo. De regeneração, quando a gente está também vibrando. E aí vai. A gente passa por todas essas categorias. O que isso quer dizer? Hoje, prova e expiação, amanhã regeneração, e assim a gente vai seguindo, evoluindo, caminhando de acordo com a nossa vibração. É simples, é muito simples a questão. São duas evoluções em paralelo. O mundo e nós. A gente vai encarnar nesse mundo que a gente necessita. Então, pessoal,
Vamos entender uma coisa. Se o mundo te incomoda de alguma forma, se você quer algo melhor, vamos parar de reclamar do mundo e melhorar, sabe o quê? Melhorar a si próprio. Daí a gente vai naturalmente encarnar num mundo melhor. Pode ser até, essa reflexão no primeiro momento pode até parecer ser um pouco egoísta, porque o aprendizado vai ser sempre no amor, e essa busca que a gente vai sempre chegar no final, que é o ensinamento máximo de Jesus, ou vou arriscar me dizer, o único ensinamento de Jesus é o amor. O resto é tudo derivação do amor. Ele vai nos ensinando, nos explicando como chegar, como aprender a amar verdadeiramente. O processo de se iluminar, de crescer, só depende de nós. Como Joana de Ângeles nos diz, a gente só não se ilumina porque a gente não quer. Não é papai do céu, não é Jesus, não é sua mãe, não é teu pai, não é teu irmão, não é tua esposa, não é teu marido, não é teu filho. É você, sou eu. A gente tem que querer fazer a diferença, aquilo que a gente já sabe que é o certo para fazer. Primeira questão, faz o teu, depois não se apega. Vamos falar do faz o teu primeiro? Faz o teu o seguinte, por que será que a gente já sabe o que é o certo e não consegue fazer ainda, ou ainda faz o errado? Será que é porque a ficha ainda não caiu? Interrogação. Se é isso, eu pergunto, o que precisa para cair essa ficha? Vamos fazer o esforço. Porque, pessoal, vamos entender o seguinte, cedo ou tarde a gente vai evoluir de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, no amor ou na dor, por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. É chegado o momento, é chegada a hora. O aprendizado sempre vai vir de uma maneira ou de outra. É ter consciência disso para fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia. Número 2, que eu falei aqui, para não se apegar. Isso é importante também, porque a gente se apega muito fácil. A mudança, gente, é inevitável. E vou repetir, a mudança é inevitável. A gente pode gostar e deve, a gente pode amar e deve, pode ter sentimento? Pode, e deve também, mas não se apega, ou busca não se apegar. O apego de hoje é sofrimento amanhã. Falei até devagar e vou repetir, tá? O apego de hoje é sofrimento amanhã e pior, é sofrimento voluntário, tá? Porque não tem necessidade nenhuma. E quando eu falo apego, apego ao que for, pode ser a coisas, a pessoas, desde o nosso apego à nossa casa, ao nosso lar, ao nosso cantinho, à nossa roupa, à joia, ao álbum de fotografia, ao filho, à mãe, ao animal, ao amigo, ao que for. A mudança vai acontecer. Eu sei que é difícil falar, quer dizer, eu sei que é fácil falar, mas é difícil fazer, porque é um processo natural que a gente naturalmente quer o melhor para nós, e essa é a busca do ser humano. Então, quando a gente encontra alguém ou algo que a gente gosta e nos faz bem, a gente quer aquilo e se apega. É normal. Mas o processo do entendimento da mudança que vai acontecer é colocar o pé no chão. É quando a gente fala sobre morte, isso é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, porque querem bater na madeira 3 vezes, para não fala numa coisa dessa, que isso não... Muda de assunto. Mudar de assunto de quê? Para quê? Não é querer ser negativo, é ter o pé no chão, é racionalizar, é pensar. É pensar no seguinte sentido, te prepara. Te prepara porque já, cedo ou tarde, vai acontecer. Então, assim, o que pode acontecer? Pode acontecer que a gente vai preparado ou não preparado. Eu sempre suscito essa questão.
pensa aí, faz um exercício rápido. Amanhã, desencarnei amanhã. Ai, Nelson, não fala disso, pelo amor de Deus. Mas não pode acontecer, gente. Não quero que você desencarne amanhã, nem eu, não. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer, tá? Então, daqui a 80 anos, vamos dizer assim. Mas pensa, como a gente não sabe a data de validade, pensa, faz um exercício só, rápido, se você conseguir, tá? Se esse assunto for muito difícil para você, não faça. Não quero trazer dificuldade para ninguém. Mas se questiona sobre as suas coisas, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus planos. Será que a gente consegue parar para pensar e se questionar? Talvez esse tipo de pensamento vá fazer você valorizar mais aquilo que é importante para você na sua vida. Talvez isso possa te ajudar mais a focar naquilo que você quer nesse instante, nesse momento, nesse período ou nos próximos anos. É um exercício no sentido proativo, positivo, tá, gente? Não é para ficar, porque tem que ficar pensando em morte. Não é para entrar na lamúria, na dor, no sofrimento, mas é para racionalizar e tentar mudar para melhor, se isso for te ajudar, porque ajuda, tá, gente? Pode ajudar, ou não, depende de como a gente interpreta. Agora vamos seguindo aqui, que a gente já está no nosso horário. Eu vou mudar um pouco o tema, que a gente vai falar sobre as misérias humanas, esses conflitos da humanidade e o acaso. Será que o acaso existe nesses conflitos humanos, desse mundo de prova e expiação, de tanta dor, de tanto sofrimento? Esse é um tema de uma seguidora em especial que pediu para eu falar sobre isso. E aí a gente vai lembrar o que eu falei ainda há pouco. Terra, planeta Terra, é uma escola, muitas vezes para uns, é uma cadeia para outros e é hospital para outros. Vamos tirar a escola? Na escola são estudantes para o aprendizado. Na cadeia também a ideia é aprender. E no hospital também é para aprender algo, sempre no aprendizado. Mas vamos lá, o que tem no hospital? Doente. O que tem na cadeia? Delinquente. Vamos relembrar. Estudo Evangelho, tá, gente? Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro agora o capítulo, mas está lá também, nos ajuda a pensar um pouco sobre esse assunto. O homem deixa a terra quando está curado. Curado, sabe de quê? Das suas enfermidades morais. O aprendizado, aqui, para mim, para você, para todos nós, é o intelecto e a moral, principalmente a moral. O intelecto, olha só, gente, sempre falo isso, vou repetir mais uma vez. Se você está até aqui agora trocando comigo, penso eu humildemente falando que a gente já tem um pouquinho de intelecto para poder trocar junto aqui, ok? E já é o suficiente. Vamos focar na moral, vamos focar no mais importante, porque intelecto é fácil adquirir. Agora, para adquirir a moralidade, aí tem que ter um baita esforço. Não sei para vocês, falo para mim, se questiona essa moralidade que o Cristo nos trouxe, tenta replicar, bota na prática na tua vida, no dia a dia, e aí sim a gente vai estar dando grandes passos nesse sentido, nessa evolução. Então, voltando ao assunto da causalidade, do acaso, não existe acaso em nada nessa vida e muito menos nos conflitos do mundo também. Quando a gente fala em conflitos do mundo, a gente pode entrar em terrorismos, em guerras, em violências do mais alto nível, do pior nível, desculpa, não alto nível, do pior nível que possa existir na Terra. Outra frase, essa então vou falar, vou repetir e dá para a gente reflexionar bastante. Pessoal, o escândalo é necessário, mas ai de quem cometê-lo. Vou repetir. O escândalo é necessário, mas ai de quem cometê-lo. A escolha é nossa, a opção é nossa. O que existe é livre-arbítrio. Cada um planta o que quer e faz o que quer, mas também não é bagunça. Está tudo planejado, está tudo amparado, está tudo escorado.
apesar do livre-arbítrio, a espiritualidade está sempre trabalhando como num jogo de xadrez ao nosso redor, ao nosso entorno, colocando e retirando as pessoas certas, os momentos certos nas horas exatas, tá? Vamos entender isso, porque nessa perspectiva de escolher, eu posso, ou você pode escolher bater na porta do seu vizinho e quando ele abrir a porta entregar flores para ele, ou pode dar um tiro na cara dele, ok? E se você dá uma flor ou está dando um tiro, isso vai muito de acordo com a sua evolução enquanto espírito também. Então, olhando ao redor no mundo, quanto tiro na cara a gente vê e quanta flor a gente vê sendo entregue. Existe gente que entrega flor também, tá, gente? Existe. Mas lembremos, predominância do mal ainda nesse mundo. Não estamos aqui para passar pano, mas podemos sim nos conectar com as flores, com a coisa boa também. Não precisa ser só dor e sofrimento, como eu disse no início, só lástimas, tá? Outra questão que eu trouxe aqui, que normalmente o pessoal fala bastante, e eu acho que a doutrina nos ajuda a compreender essa questão do acaso também, que existe essa dúvida em geral. É assim, o que acontece naqueles momentos, daqueles atos terroristas, que aquelas pessoas que estão ali, que não tinham nada a ver com nada, porque é um extremista religioso ou uma questão política, e aí tem ali aquelas pessoas que, coitadas, estão ali naquele momento, naquela hora, que não tinham nada a ver com aquilo. Pessoal, vamos entender o seguinte, calma, sim, tem tudo a ver com aquilo. Existem compromissos, resgates, vamos repetir a frase, nada é por acaso. Sabe a história da bala perdida? Não existe bala perdida. Sabe o que existe? Existe bala achada. É uma perspectiva, uma leitura não muito fácil, mas é para quem tem olhos de ver. Quando a gente entende e percebe a espiritualidade trabalhando ao nosso entorno e nos colocando e também nos retirando de certas situações com os nossos compromissos e resgates de outras encarnações, principalmente em desencarnes coletivos, em grandes atrocidades no mundo que chocam, e a forma como acontecem, às vezes muito dura, muito violenta, muito difíceis. A gente não está aqui para julgar, gente, mas olha só, vamos pegar livro de história agora e vamos olhar essas violências no passado, esses plantios que foram cometidos no passado. Talvez, gente, não leve só ao pé da letra. Ah, porque quem morreu no desastre e tal, tomou uma bala perdida porque foi XYZ. Tampouco interessa. Cada um com seu cada um na sua caminhada. O que importa é eu comigo, é você com você. É o teu compromisso contigo mesmo, na tua busca, na tua evolução, nas tuas escolhas, no teu plantio. Então vamos entender que não existe acaso. Os nossos encontros e desencontros na vida, com as pessoas que a gente tromba, entre aspas, com aquelas situações que são geradas ao nosso entorno, são sempre oportunidades de aprendizado. Por maior desastre, por maior violência que seja, que aconteça, ainda assim tem aprendizado aí. Ah, Nelson, mas assim é muito fácil. Vamos estudar e vamos entender, gente. Eu não estou falando isso só aqui nas coxas, de qualquer forma. Está tudo amparado, a gente consegue compreender isso a partir do momento que a gente estuda. É um raciocínio lógico, é a construção da fé raciocinada, não é fé cega. Ah, é assim porque eu fui lá, escutei o Nelson falando, ele falou e vou levar isso ao pé da letra. Não, não leve. Não leve ao pé da letra, nem o que eu falo, nem que ninguém fala. Construa você mesmo através do conhecimento. E que conhecimento é esse? A gente está trazendo um conhecimento aqui da doutrina espírita que nos auxilia nessa busca, mas não existe só esse tipo de conhecimento, há outros. Eu sou suspeito para falar, porque para mim faz muito sentido tudo que a doutrina nos traz. E que esses espíritos de luz
colaboram mais e mais e mais, trazendo mais e mais obras para nós chegarmos à nossa autonomia, ao nosso raciocínio, às nossas conclusões. Não é aceitar por aceitar o que estão falando por aí, tá? Então, o que acontece, só para a gente ir fechando aqui, que a gente já está estourando o nosso horário, é que a espiritualidade está trabalhando e está trabalhando forte nesse colocar e retirar peças, e já está trabalhando não é de agora não, já está trabalhando desde o nosso planejamento reencarnatório, já desde o local que a gente nasceu, na família que a gente nasceu, no bairro que a gente nasceu, com o acesso que a gente nasceu, com as pessoas ao nosso entorno. Tudo isso é trabalho da espiritualidade. E sabe o que a gente chama? A gente chama de sorte, a gente chama de coincidência, a gente chama de azar. Nada é por acaso, tá bom? Pessoal, para finalizar, tentando ser positivo agora, qual é as soluções para os nossos problemas? Qual é a solução para o mundo? Será que a gente tem que mudar o mundo? A solução é mudar, sim, mas é mudar, sabe quem? Mudar a nós, mudar a si próprio. Nos modificando, nós vamos modificar o mundo, nós vamos mudar o mundo. O foco não está fora, o foco está aqui dentro, o foco está aí dentro. A modificação é interna, é nós enquanto espírito. O mundo continua sendo mundo e ele evolui numa direção. O planeta Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de prova e expiação. Já já vai virar regeneração e assim vai continuando, tá? E a gente? A gente vai encarnar de acordo com a nossa vibração. No mundo primitivo, no prova e expiação, no regeneração e por aí vai. Então não vamos esquecer com essa história, porque tem que mudar o mundo, porque o mundo está X, o mundo está Y. O mundo está como ele tem que estar. E nós? Quanta energia a gente está gastando, ou melhor, investindo em nós próprios, em mudar a gente. Como é que se faz isso, Nelson? Como é que a gente evolui então? Me ajuda. Vamos amar. Vamos amar. Quer mudar o mundo, quer crescer, quer evoluir, ou quer meter o pé daqui, que seja, aprende a amar. É o aprendizado no amor. Cabe a todos nós. O amor também é aprendizado. Não sabe qual é a direção? Jesus. Ah, mas eu não gosto de Jesus, Nelson. Acho que não simpatizo. Então tá bom, busca o amor de outra forma. Se Jesus não te diz muita coisa, busca de outra maneira, mas o importante é a gente amar. Essa é a chave, esse é o caminho, essa é a solução, essa é a única saída, a saída no sentido do crescimento. Tá bom, pessoal? É isso, estou fechando por aqui que já estourei meu horário, agradeço quem esteve comigo até o final, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês sempre, espero que tenha feito sentido para vocês. Mais uma vez, eu vou fazer a reflexão e aí faço o convite para quem quiser ficar comigo a fecharem os olhos e agradecer a Deus Pai, primeiramente. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, que nos dá essa direção, esse caminho a ser seguido para o nosso encontro com a felicidade, essa felicidade que ainda não conhecemos muito pouco. Agradecemos também a todos esses espíritos de luz que nos amparam, nos iluminam e nos orientam na nossa caminhada. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e até quinta-feira, sem ser essa, a outra semana, tá bom? Um abraço e beijo. Tchau, tchau.